Olá, como vai? Espero que estejas bem. Hoje a gente vai conversar sobre os princípios do direito ambiental, iniciando pelo princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um dos principais aí, né, entendimentos e bases do direito ambiental, caminha junto com o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Frente que cada ser humano ele tem direito a fluir, então, plenamente do estado de bem-estar e de um equilíbrio, então, aí, como um direito fundamental para viver, né? Dentro de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e isso é o que está lá escrito dentro dos nossos direitos lá na Constituição Federal. Então, esse princípio, ele faz frente, né, junto com a questão do posicionamento da dignidade da pessoa humana, que também é uma visão humanitária, né, dentro dos direitos humanos, e que traduz a ideia de manutenção da qualidade do meio ambiente, o que é fundamental aí para a efetivação e a concretização do bem-estar e do bem viver das pessoas, né, dentro do nosso cenário comum. Afinal de contas, o meio ambiente também é entendido como commons, ou bem comum, tá bem? Nós vamos ver que o STF já entendeu, né, esse princípio como um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, que é um direito de terceira geração, ou seja, um direito ligado à solidariedade, né? Haja vista, então, que todos nós temos direito a esse meio ambiente protegido, ok? Aqui, a Constituição da extensão é do direito à vida, né? Dos aspectos da saúde, da existência digna, qualitativa, e também ostenta aqui o status, né, de cláusula pétrea e também como um dever, um direito-dever fundamental em relação à nossa dignidade, ok? O segundo princípio, né, é o princípio da solidariedade ou o princípio da ética integracional, né? Esse que é um princípio que está lá elencado no artigo 225 da Constituição Federal, aonde, né, vai se falar a respeito do direito e do dever de defender, né, e de preservar, então, o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações, né? Então, esse princípio é aquele que comunica com aquela ideia de solidariedade, essa que é uma solidariedade síncrona, né, que se preocupa com as gerações presentes, e também a solidariedade diacrônica ou intergeracional, que é aquela que se preocupa com as futuras gerações, né? Cuidar o hoje para preservar também para aqueles que vêm amanhã, esse que também é um princípio fundamental aí do direito ambiental e do meio ambiente equilibrado. Nós temos também o princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Então, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio do Estado socioambiental de direito, ele vai aqui caminhar, né, com a ideia de que há a necessidade de compatibilizar um crescimento econômico, um desenvolvimento social, mas também a preservação do meio ambiente. E isso está previsto lá dentro, né, do artigo 170 da Constituição Federal, onde vai falar dos princípios da ordem econômica, e o artigo 170 ele vai falar sobre a ordem econômica que é fundada, né, na valorização do trabalho, na livre iniciativa, mas também busca aí, né, a existência digna conforme os ditames da justiça social. E aí, dentro dos princípios dessa ordem econômica, nós temos lá, para além da soberania nacional, a propriedade privada e a função social da propriedade, a livre concorrência. Porém, nós temos também a defesa do meio ambiente, está lá no inciso 6, né, do artigo 170 da Constituição Federal, falando sobre o tratamento diferenciado, sobre o impacto ambiental, sobre produtos e serviços, né, relacionados a isso, visando a redução da desigualdade regional e social, correto? Nós temos também um princípio que é bastante importante, que é o da função socioambiental da propriedade. Esse tu está mais acostumado, porque tu já ouviu falar, né, da função social da propriedade, enfim. E aí, pessoal, nós temos que esse princípio, né, da função socioambiental,
né, da propriedade é aquele que garante, também ligado aí à ordem econômica, né, de que a propriedade ela precisa ter uma função social, ela precisa cumprir uma função social. E isso está ligado ao Código Civil. Por quê, Karina? Porque o Código Civil prevê, né, que são deveres fundamentais aí a serem cumpridos pelo proprietário de um imóvel, né, de um proprietário de um bem, exercer o seu direito de propriedade, mas garantir aí, então, o alicerce e, principalmente, a preservação em conformidade com a legislação especial, com a proteção da fauna, da flora, das belezas naturais, do equilíbrio econômico, do patrimônio histórico, cultural, né, aí evitando a poluição do ar e das águas, isso que está lá no artigo 1228 aí do Código Civil. Da mesma forma, lá na Constituição Federal, nós também temos o artigo 186, inciso 2, que também vai falar sobre a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, frente à exploração econômica, né? Porém, visando aí o favorecimento do bem-estar dos trabalhadores, algo que a gente vem observando. Eu não sei se tu tem essa mania, né? Eu tenho a mania da gente olhar as embalagens as embalagens, né, de produtos, e ali já vem alguns descritos essas questões, a preocupação, né, com o equilíbrio do meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, com a questão da exploração, da sustentabilidade pela exploração econômica do meio, mas o favorecimento do bem-estar, tanto do meio quanto dos seus trabalhadores, para garantir a questão da dignidade, tá bem? Nós temos aí essa ideia, né, do dever, então, advindo da função social da propriedade, né, e que acompanha a coisa aí juntamente com as responsabilidades do seu possuidor proprietário. Nós temos também o princípio da transversalidade, e esse princípio da transversalidade, pessoal, é uma qualidade atribuída, né? Por quê? Porque o meio ambiente ele está presente, né? Ou melhor, onipresente em diversos lugares ao mesmo tempo. O meio ambiente que eu cuido aqui é o mesmo meio ambiente que é cuidado em outros cenários a quilômetros de distância daqui. O que é realizado e as ações realizadas no meio ambiente a quilômetros daqui refletirá aqui aonde eu estou ou aonde você está, ok? E aí, pessoal, nós temos que esse princípio, né, ele vai considerar as diversas práticas e as atividades como formas de integridade aí, e de busca pela preservação da dignidade da pessoa humana, com o cuidado, né, então, de pensar no outro. E isso, para quem está estudando para o ramo da educação, é bastante importante, porque ele é um tema, então, da BNCC, né? Ele é um tema aí que vai cair dentro dos temas transversais. O meio ambiente é aquele que transversa sobre todos os demais componentes aí curriculares, tá ok? Nós temos também o princípio da proibição do retrocesso ambiental, que assegura a segurança, segurança ficou bom, né? Mas ele é assegurador da segurança jurídica, né? Garantindo a busca pela efetividade das normas constitucionais. Afinal de contas, né? Esse princípio, o princípio do não retrocesso, né? Então, da proibição do retrocesso ambiental, ele está ligado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental e que devemos, então, buscar prerrogativas para a máxima proteção dos direitos que estão elencados na Constituição Federal, né? Buscando aí, então, justamente essa proteção, tanto de políticas públicas quanto de ações afirmativas, enfim, o que prevalece aqui, então, é a efetividade do direito ao meio ambiente adequado, ok? Nós temos também outros princípios, pessoal, mas o último princípio que eu quero conversar contigo é o do poluidor-pagador ou da responsabilidade. Esse é um princípio que é muito falado dentro do direito ambiental e também é muito cobrado dentro das provas, que é o princípio, então, ligado a um instrumento econômico que vai exigir do poluidor suporte às despesas de prevenção, reparação e repressão, né, dos danos ambientais. Então, cuidado, porque esse aqui é aquele princípio que não é, muitas vezes, as provas, elas
deixam aquela... polui, pagou, tá pronto. Não, não é assim que funciona, né? O princípio, então, do poluidor-pagador quer dizer que vai ser exigido do poluidor, né, o suporte de despesas tanto para prevenir, quanto para reparar, quanto para proteger, né, aí os danos, proteger o meio ambiente contra os danos ambientais. Então, prevenção, reparação e repressão aí, né, aos danos ambientais, sendo que, pessoal, esse poluidor, ele responde pelos custos sociais das medidas de prevenção e do controle da degradação das atividades impactantes, né? E deve agregar esse valor, então, ao custo produtivo da atividade. Esse, pessoal, é um princípio que também está lá no direito, na legislação constitucional, no artigo 225, parágrafo 2º da Constituição, que vai falar que aquele que explora recursos minerais fica obrigado a reparar o meio ambiente degradado, de acordo, então, com os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, tá ok? Nós temos tantos outros princípios relacionados ao direito ambiental. Hoje eu, né, trouxe esses para a gente conversar um pouquinho. Espero que tu tenha gostado dessas dicas. Por favor, se puder nos seguir lá no @professora Karina Artêncio, se inscrever no nosso canal nos ajuda muito, tá bem? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.